Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão aí conectados conosco agora, dia 6 de dezembro de 2020, e também receberam essa palavra no passar do tempo. Você é muito bem-vindo à nossa live da Escola Bíblica Dominical, é a abertura, né, da Igreja Batista de Imbitiba. Nós hoje vamos continuando nossos pensamentos devocionais na carta de Tiago à igreja, pastor Tiago trazendo lições vivas e práticas para a nossa vida espiritual, vida cristã, vida piedosa, e tem realmente acrescentado muito para mim, que estou estudando essa carta junto com a igreja. Tenho trazido algumas reflexões aqui no nosso momento devocional. Os nossos professores também têm se esmerado, né, em escrutinar, pegar os cantinhos e trazer também lições espirituais a respeito dessa palavra. O endereço, texto da nossa reflexão de hoje, Tiago capítulo 1, e eu leio os versículos 6, 7 e 8. Tiago 1, de 6 a 8, e a palavra diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago aqui está trazendo uma palavra firme a respeito de um homem, pode ser eu ou você, um tipo de homem, né? Ele chama de esse tal homem, ou outra Bíblia diz, esse homem, não pense este homem que receberá alguma coisa de Deus. Que tipo de homem é esse? Vamos refletir sobre essa palavra. Antes eu queria chamar a Carol, que vai trazer um louvor para nós, como da nossa dinâmica, desse momento devocional matinal, e logo em seguida volto para trazer esses pensamentos devocionais sobre essa importante palavra do pastor Tiago, a sua igreja, a igreja pelos séculos dos séculos. Que homem é esse? Vamos ouvir então essa louvor devocional e voltamos com a palavra. Bom dia, os irmãos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor. Eu queria te convidar, você que está aí no celular, na sua casa, para que juntamente conosco você possa cantar Ele exaltado, o Rei exaltado, eu louvarei. Então vamos louvar o nome do Senhor, amém?
oração diz: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer. Então, se você tem algum motivo nessa manhã para estar agradecendo o nome do Senhor, essa é a oportunidade. Agradeça a Ele neste momento juntamente conosco, amém? Meus irmãos, então nessas instruções de Tiago à igreja, nesse momento do texto, ele está tratando sobre como o homem deve pedir alguma coisa a Deus. Obviamente, como orar a Deus, como se colocar na presença de Deus. E ele diz que esse homem, esse tipo de homem, como falei na introdução, o tal homem, né? Esse homem, o talzinho, né? Como que esse homem deve se relacionar com Deus? E eu disse, esse tal homem pode ser o pastor Marcos Trindade, esse tal homem pode ser você também, em algum momento da sua vida, ou para alguns, até sendo a condição constante dele diante de Deus. Tiago é muito prático, então eu quero também colocar alguns exemplos para colocar praticidade nessa palavra, né? A fé que deve ser firme, a fé que não deve ser duvidosa de forma nenhuma, né? Então, Tiago começa
nesses versículos que li, introduzindo a forma de oração para com Deus, uma oração de sucesso para com Deus, e ele termina advertindo que, se não fizer assim, esse tal homem, ele pode pensar que vai receber alguma coisa de Deus, não receberá. Ele pode imaginar que aquela oração trará resultados, conforme o desejo do seu coração, mas não trará. Então, a atenção toda a respeito disso. Primeira coisa que, para falar de fé e falar dessa oração, referindo-se à fé não duvidosa, não podemos esquecer de Abraão, porque Abraão, nós sabemos, recebeu uma promessa de Deus, e numa condição assim, que as circunstâncias e os fatos, né, eram totalmente contrários. Na carta aos Romanos, Paulo chega a se referir a ele, no capítulo 4, no verso 20, que é Abraão esperando contra a esperança. Recebeu a promessa de ter um filho, mas já era idoso, seu corpo já amortecido, falando de questões ali hormonais, sexuais, né? Seu corpo amortecido. Além disso, de si mesmo, Paulo ainda lembra que Sara era idosa, né? Então, toda a circunstância, os fatos eram contrários, né? Então, a fé tem essa questão sobrenatural. Você crer que aquilo pode acontecer, mesmo em detrimento daquilo que está aos seus olhos, à sua vista, que você tem como conceito de verdade, né? Então, a fé tem esse movimento sobrenatural. Então, Abraão creu contra as evidências e foi atendido. Isso é maravilhoso. Então, um homem que se aproxima de Deus para orar, falar com Deus, primeira coisa que, para ele não ter um coração dobre, ele tem que crer que Deus existe. E a palavra diz que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, o homem tem que ter essa convicção. Deus existe. Ele olhar para a natureza, olhar para o seu redor, para as pessoas, árvore, mar, ar, sol, lua, estrelas, essa maravilha de conjunto harmônico no qual estamos inseridos, o homem, a criação. Deus existe. E se tudo que existe, olhando lá para o Gênesis, a gente vê que foi criado pela palavra, né? Então, crer nisso. O homem que não crê nisso, ele está ali participando de um processo religioso, às vezes está introduzido ali por conta de circunstâncias, mas ele não faz parte. Ele até ora, mas que Tiago diz, olha, não pense tal homem, né, de coração dobre, inconstante, e chega a comparar com a onda do mar, que o vento leva para um lado, leva para o outro. É um homem inconstante, não tem firmeza, não crê realmente, no final, que Deus existe e é, assim, a causa e o efeito de todas as coisas. Então, vamos ver esse homem, esse tal homem, que eu disse pode ser eu e pode ser você também. Vamos ver no contexto aqui para exemplificar, né? O homem que tem dúvida com relação a Deus. Ele ora, mas ora uma oração técnica, uma oração com palavras repetitivas, mas no fundo ele não crê que Deus existe. Então, isso acaba sendo um insulto para com Deus, né? Porque às vezes as pessoas brincam de orar. Oram sem crer, estão brincando de orar. Mas Deus não brinca de ouvir orações. A Bíblia diz que Deus ouve todas as orações. Olha que situação, hein? Muito bem. O homem tem uma família linda, uma esposa maravilhosa, filhos que louvam e oram juntos. Ele vai à igreja, ele tem prazer em ver a sua família adorando a Deus, louvando a Deus. Mas esse homem, ele tem uma segunda família. Eu estou falando disso porque Tiago foi muito prático na sua carta, né? Falava coisa assim, do dia a dia, da vida. O cara ser cristão, né? Dizer que tem fé e não tem obra nenhuma, não tem prova nenhuma de que ele tem fé, não demonstra isso. Então, esse homem, tal homem que o Tiago está se referindo, ele ama a família dele, está ali na igreja, no contexto dos filhos, louvando a Deus, orando ao Senhor, mas ele tem uma segunda família, ele tem uma amante. Eu estou falando isso porque é coisa do nosso dia a dia, o tempo todo, não é? Eu estou falando de coisas do ciclo da igreja, não estou falando de fora da igreja, estou falando do nosso contexto, né? Dos nossos considerados, entre aspas, irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Ele está ali, mas ele ora a Deus, Senhor, livre-me do mal, né? Não nos deixe cair em tentação. Mas no momento seguinte, ele já vai buscar a própria
tentação. Ele já vai se envolver com aquelas coisas que ele não consegue largar do mundo. Então, é um insulto para Deus, esse tipo de homem, esse tal homem, que Tiago diz, tal homem pensa que vai receber alguma coisa de Deus, é possível. E pior, que eles estão ali, estão com a gente, junto com a gente, convivendo com a gente, na nossa casa, participando do nosso culto, indo e vindo conosco. Esse tal homem está aí, inserido. Então, ele está lá, feliz, tem aquela família, ele até gostaria de ser uma pessoa íntegra, viver aquela vida de família, ele aprecia aquilo. Mas, porém, ele tem lá uma amante, ele tem uma relação de pecado que ele não consegue quebrar. Então, é um insulto a Deus. No mundo dos negócios, por exemplo, né, eu estou pregando a palavra, quero ser o mais objetivo e direto possível, como Tiago foi, e colocando alguns exemplos para fechar aquilo que é o meu pensamento nessa devocional de hoje. Né? Assim, no mundo dos negócios, esse tal homem, né, que pensa que vai receber alguma coisa de Deus, ele deseja ser honesto nos seus negócios. Ele deseja ganhar o pão de cada dia, né, de forma a honrar a Deus. Ele está disposto a isso, ele quer isso, ele até ora por isso. Mas quando chega a oportunidade, né, surge uma circunstância que só depende dele receber ali um lucro indevido, né, se apropriar de alguma coisa que não é correta, né, ter uma vantagem ilícita, clara, que as escrituras dizem, isso é errado, isso é corrupção, isso é erro, você está tirando de alguém, né, o que você está se apropriando vai faltar para alguém. E a gente falando nesse contexto agora, pensando em política, né? Quantas pessoas morrendo por falta de remédio. E a gente sabe que tem pessoas que estão corrompendo na compra de remédios, superfaturando, roubando equipamentos e tudo do nosso dia a dia. Olha, e às vezes essa pessoa é até alguém que está envolvido com a igreja, com a comunidade, mas, né, tem esse porém, está preso por questões que ele não consegue se desvencilhar. Nesse mundo dos negócios a gente vê muito isso. A pessoa é honesta até surgir uma oportunidade. Ele louva e honra a Deus até que surge a oportunidade dele lançar a mão, né, daquela capa, né, das moedas ali de Acã. É só ter uma oportunidade, o homem, então, ele é doble de pensamento, inconstante, levado por todo o vento, a onda para lá e para cá, né? Levanta e joga no chão ao mesmo tempo. Esse homem, tal homem que Tiago está falando. Ainda me referindo ao mundo dos negócios, eu já me relacionei com muitas pessoas, e assim, honestas, corretas, que você podia dar testemunho e as pessoas davam testemunho delas. Olha, compra com condições de negociação perfeita, vende de forma correta, é honesto nos seus pagamentos, lida bem com seus funcionários, quer tudo certinho, paga o último centavo do imposto de renda, de planilha, não quer dever nada ao governo. Olha que homem, a gente olha assim, olha que homem maravilhoso, né? E eu já vivi com muitas pessoas assim. Infelizmente, vivia num contexto de comunidade de igreja. E em comunidade de igreja, quando a gente começa a ter relacionamentos mesmo, um vai na casa do outro, nos conhecemos, sabemos de onde viemos e para onde estamos indo, estamos caminhando juntos. Então, você acaba tendo muitas informações a respeito da vida da pessoa, não é? E isso é a comunidade de igreja. Então, aquele homem, né, de reputação ilibada, seus negócios conduzidos da melhor maneira possível. Mas, quando a Bíblia falava assim, mas você rouba a Deus. Aí uma pergunta assim, mas no que eu roubo a Deus? Pago imposto de renda, pago meus funcionários, sou correto nas minhas negociações. Aí a Bíblia diz, você rouba a Deus nos seus dízimos e ofertas. Ora, se nós passarmos a pensamento, do parâmetro, né, olharmos os dízimos e ofertas desse homem que eu estou falando, esse tal homem, que Tiago está dizendo, esse tal homem pensa que receberá alguma coisa da parte de Deus, ele pode prosperar, pode ter muito lucro, pode viver uma vida abastada, mas não é da parte de Deus, está faltando coisa aí. Né? Porque eu estou falando, esse homem de reputação ilibada, conduzia seu negócio da melhor maneira possível, pagava o último centavo do imposto de renda, roubava a Deus. Aonde? Nos dízimos e ofertas. Olha, ele julgava que tinha que pagar 27% de imposto de renda, mas ele não conseguia pagar, falando assim, né, nesse aspecto, ele não conseguia entregar aquela parte técnica dos seus dízimos e ofertas. Eu falo parte técnica porque quem é dizimista mesmo e ama o reino de Deus e tem essa parte do ministério como realmente
um serviço real, o seu ganho, a sua vida toda está envolvida com o reino de Deus, e não tem a sua vida por preciosa aqui, mas tem esperança no futuro, no porvir, numa eternidade, esse homem que é convertido, ele não tem dificuldade de dar o seu dízimo, né? Ele não olha para a igreja, para a circunstância, tem dificuldade de entregar o seu dízimo. E digo mais, esse homem comprometido com o evangelho, ele, no passado tempo, ele deixa de ser dizimista, e ele passa a ser aquele ofertante, que o apóstolo Paulo diz, aquele que doa com alegria, que muita gente gosta de usar esse versículo para dar menos de 10%. Mas quando Paulo diz aquele que doa com alegria, né, é o Barnabé, que vai lá e vende uma propriedade de grande valor e faz doações assim, está envolvido, não está apegado a nada que a traça, né? E os ladrões os ladrões roubam e a traça corrói, não estão mais presos a isso. Então, conheci esse homem, tal homem que Tiago diz, né? Honesto em tudo, podia passar ali no crivo de uma auditoria, honesto, carimbado, honesto, mas roubava a Deus. Em quê? Nos dízimos, nas ofertas. Não tinha força para entregar um dízimo robusto na igreja. Então, a gente vivendo em comunidade assim, o padrão de vida daquela pessoa, o padrão de... não é o padrão registrado aqui no tesoureiro, que o tesoureiro da igreja pode testemunhar. Não era, infelizmente, não era. E pior que nós convivemos com essas pessoas, vamos lidando com elas, né? Como se, assim, na ética, né? A gente vai caminhando, e como se não observássemos isso. Mas Tiago diz assim, pensa tal homem que vai receber alguma coisa de Deus no tempo, no espaço, um monte de contrariedades, muito sofrimento, muitas dificuldades, muitas dores, não é? Homem de coração dobre, Tiago diz, homem de ânimo dobre, né? Inconstante, um dia numa coisa, outro dia em outra, pensa que pode orar a Deus, negociar com Deus desta forma, né? Então, que palavra boa de Tiago para nós, né? Para mim, principalmente. Fala muito ao meu coração. Não ser essa pessoa inconstante. Orar a Deus, me colocar na presença de Deus, sabendo que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é galardoador, não ter dúvida. Assim, puxa vida, Abraão, que exemplo, né? Contra todos os fatos de já estar velho, seu corpo amortecido, sua esposa ser velha também, já ter passado o costume das mulheres, e esperando um filho ali firme esperando. Essa palavra eu gosto muito, ficar firme. Você passa o tempo, vai em lugares, passam os anos, você encontra aquele servo de Deus e aquele homem continua ali, fazendo as mesmas coisas, honrando o Senhor, passa o tempo, tudo que se pode dizer dele. Ali é um homem piedoso, ali é uma mulher piedosa. Tem os seus filhos sob seu cuidado, sua família vai muito bem, obrigado. Que graça é isso, ficar firme, não é? Não ser inconstante, não ser levado por qualquer vento. Mudou a moda, mudou o homem. Surgiu uma oportunidade, o homem está em pecado, né? Que bacana o homem ficar firme, né? Como Abraão ali, esperando aquela promessa contra todas as evidências, esperando contra a esperança. Ele não tinha mais esperança, contra a esperança. Quis que Deus possa colocar isso em nós, esse espírito, né? De pedir a Deus, se alguém quer pedir alguma coisa a Deus, peça com fé, esperando que há de receber. Que exercício tem que fazer na minha vida? Que exercício eu preciso fazer, irmãos, para chegar a esse momento e essa condição, este tal homem que Tiago diz, olha, se aproxime de Deus assim, que palavra boa, não duvidando, né? Não sendo semelhante à onda do mar, impelida pelo vento, que nada venha influenciar na nossa convicção das condições em que Deus tem nos colocado, nas provações, nas lutas, né? Nós que aconselhamos, estamos no centro do Ministério Pastoral, não é muito raro ou incomum que as pessoas venham nos consultar a respeito de coisas em que elas já têm suas próprias convicções, já têm seus próprios desejos, né? Eu gosto muito de falar da questão do amor, né? Aquele primeiro amor, o adolescente, a adolescente, sofrendo ali porque não está sendo correspondido e aquele relacionamento acabou e tudo mais, e o pastor, experiência nessa vivência, e vai lembrar, olha, a vontade de Deus para você é outra, né? Você
vai ser muito mais abençoado se você se permitir ser conduzido por Deus. Não é essa pessoa, ou alguém já vai se casar, né? E vem pedir conselho, e a pessoa assim, você olha e fala, caramba, vai ser difícil, não dá certo, mas você ficar com aquela dificuldade na prova, porque a pessoa já tem o seu conceito, ela já escolheu aquela pessoa para casar, para o relacionamento, ela vai fazer um negócio, ela vem te consultar, mas ela já está convicta de fazer aquela sociedade, de assinar aquele contrato, ela já quer fazer aquilo. Aí você vai dizer assim, não faça isso, né? Você vai se dar mal, olha, pode acontecer isso, aquilo. Então você, às vezes, fica com muita dificuldade de aconselhar as pessoas, porque elas já têm a convicção do que elas querem. Então, a palavra de Tiago é muito própria para esse momento, para hoje, para você e para mim, né? Se Deus, por acaso, disser não, se você quiser ir para a direita e Deus responder assim, não, é para a esquerda que você vai se permitir ser conduzido por Deus? Não, eu gostaria muito de ficar aqui nessa grande cidade, prosperar e ter muito lucro aqui, né? Você é capaz de dizer assim, ou se Deus quiser colocar Deus nessa condição, se Deus quiser, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ó, que palavra boa, né? Tiago falando alto ao meu coração, e espero que fale ao seu também. Tal homem, você e eu, né? Quando se aproximarem de Deus, aproximem-se de Deus com fé, crendo que Ele pode todas as coisas, até aquilo que Abraão viu e você também pode estar vendo agora, né? Crer, né? Esperando, sem esperança, né? Esperando contra a esperança. Pode ser que você está vendo esse contexto agora. A situação está tão ruim e tudo está tão contrário que a tua esperança está contra a esperança. Mas você pode ficar firme, constante, não levado de um lado para o outro, como o vento leva a onda, mas esperar em Deus. E aí, Tiago diz assim, olha, esse homem, fique firme, você pode ter esperança. Deus há de honrar a sua fé. Ficar firme. Essa é a palavra de hoje. Fique firme, mesmo dentro da circunstância que você está, creia na palavra de Deus, honre o Senhor com a sua vida, com as suas decisões. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre mim também, que eu a cada dia vá aprendendo mais como chegar na presença de Deus, como continuar esperando contra os fatos, contra as evidências que estão à minha vista, mas que o desejo do meu coração seja puro diante do Senhor, e Ele, com graça, conceda aquilo que deseja o meu coração, que Ele conceda aquilo que deseja também o seu coração, honrando o seu poder, a sua palavra e a sua promessa para nós. Há promessas feitas, que foram feitas para Abraão, Isaac, Jacó, do Marcos, e para você, meu amigo, tal homem, como diz Tiago, tal homem, se quer receber alguma coisa de Deus, peça com fé, não duvidando. Que assim seja, que o Espírito Santo, né, ilumine somente seu coração e fale ao nosso coração, nos lembrando sempre dessa palavra, para que a gente coloque em exercício e prática, na simplicidade, como Tiago nos ensina, a prática e a vivência do Evangelho, rumo ao sucesso. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, que vai ser hoje, às 19 horas, pela internet. Vamos transmitir nas plataformas, porque a situação da enfermidade aqui na nossa cidade aumentou muito e nós estamos com uma insegurança, não é? Nunca ouvimos uma palavra ou um decreto como esse que foi, como posso dizer, um decreto que foi outorgado, não é? E entrou em vigência aqui na nossa cidade de Macaé, onde o prefeito assume toda a rede médica. Não tem mais rede médica particular, né? A prefeitura, o governo, é que domina todas as UTIs, todos os quartos. É uma coisa impressionante, que realmente deixou a gente muito preocupado. Então, nós vamos fazer a nossa transmissão hoje de casa. Espero que você possa estar junto com a gente e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Fique firme.